Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que o virem, isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste final de semana pode nos levar a refletir sobre duas características que a nossa sociedade e que nós estamos nutrindo nos nossos tempos atuais, que é o imediatismo e o apego. Primeiro, nós podemos refletir que Jesus dirige o seu discurso a uma grande multidão. Grandes multidões têm a tendência de nos levar. Quantas vezes seguimos a onda, as tendências que vão sendo impostas ou vão aparecendo e nós simplesmente, sem pensar, vamos seguindo. Jesus não quer que ninguém o siga por tendência. Por isso, mesmo estando cercado por uma grande multidão que estava conduzindo o povo a algo bom que é ele leva essa grande multidão à reflexão. Ou seja, em todos os aspectos, nós sempre temos que nos colocar a refletir. E o cristianismo é a religião que nos leva a refletir as escolhas que estamos fazendo com a nossa vida. Por isso que nessa sociedade imediatista que nós vivemos, que quer tudo agora, que parece que as decisões têm que ser tomadas de imediato, nós somos convidados a parar e refletir sobre nossas escolhas. Jesus olha para essa multidão e os ilumina com duas parábolas que são parábolas gêmeas, que têm o mesmo pano de fundo. Essas parábolas, elas falam sobre alguém que quer construir uma torre e um rei que tem que sair para guerrear. E nos dois casos, Jesus diz que é preciso sentar para calcular os gastos para se erguer uma torre e calcular os recursos para se vencer uma guerra. Com isso, Jesus está apresentando que é preciso sempre refletir sobre as escolhas que vamos ter na vida, inclusive sobre as escolhas de fé. Jesus, nesse evangelho, ele também parece que está apontando para a multidão as condições para ser o seu discípulo. Se alguém não deixa pai, mãe, parentes, amigos, se não se desapega deles, se não deixa tudo que possui, não pode ser seu discípulo. Mas Jesus aqui não está propondo um vestibular para a multidão. Aqui Jesus está propondo aquilo que são as consequências de seguir os seus passos. Ou seja, nós temos que entender o seguimento de Jesus como um processo de desapego, que é a segunda característica que nós temos muito em nossa sociedade, o apego, o ter as conquistas para si. Jesus nos aponta que o seguimento cristão é um processo de desapego. São Beda nos explica que desapegar é diferente de abandonar. Aquilo que eu abandono, eu nunca mais olho. Aquilo que eu desapego, na verdade, eu reconheço que eu tenho, mas aquela coisa não me tem.
Quando Jesus dá o exemplo do desapego à família, ele não está dizendo para abandonar a família. Ele está dizendo que, por melhor que seja uma pessoa, por mais próxima que seja uma pessoa, essa pessoa não pode me puxar para trás, não pode me impedir de caminhar, não pode me impedir de ir até Ele. E quantas vezes as preocupações familiares, as brigas em família, ou mesmo as condições onde nós estamos inseridos dentro de casa, vão nos puxando para trás. Jesus diz: não deixa que isso te puxe para trás. Não se apegue. Desapegue-se a essas condições e continue seguindo. Que nada, nem ninguém nos impeça de seguir Jesus. Também nessa liturgia, nós somos iluminados pelo livro da sabedoria na primeira leitura, que nos aponta uma reflexão. O livro da sabedoria diz que os nossos pensamentos e nossas reflexões são incertas e são tímidas. Muitas vezes nós não temos condições de acertar em tudo, porque nós não temos condições de calcular e de refletir sobre as consequências futuras de nossas ações. Mas Deus é capaz. Por isso somos convidados a rezar também com o salmista, que pede a Deus: dai ao nosso coração sabedoria. Que essa seja sempre a nossa oração antes de tomar qualquer decisão. Nós não temos condições de calcular tudo o que vai acontecer no nosso futuro, mas nós podemos confiar em Deus e pedir que Ele dê sabedoria para as nossas escolhas e para as nossas ações. E também na questão do desapego, devemos lembrar que durante a vida vamos conquistando pessoas e coisas, mas que nós também não podemos cair na tentação de prender essas coisas e pessoas a nós. É por isso que a segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo, nos traz São Paulo se desapegando de um dos seus discípulos, de um dos seus filhos gerados na prisão, como ele nos diz, que é Onésimo. Onésimo foi cativado por Paulo. Onésimo se tornou um filho espiritual para Paulo, mas agora Paulo o devolve à sua comunidade. Paulo aqui nos ensina que, se a gente ama mesmo uma pessoa, nós sempre vamos querer ver essa pessoa livre. E ensina toda a comunidade, se dirigindo a Filémon, que também nós devemos deixar as pessoas livres para amar e livres para servir. Porque é na liberdade que o verdadeiro amor se manifesta também. Que nós possamos, então, iluminados por toda essa liturgia, pedirmos a Deus que nos dê sabedoria para que a gente saiba se relacionar com as pessoas que a gente ama, para que elas não nos prendam, para que nós não prendamos a ela e para que nada nos impeça de seguir Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.